Alexandre de Moraes autoriza Daniel Silveira a voltar para o regime semiaberto. Membros da OEA escutam Bolsonaro e a participação dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. 3 situações de uma só vez, 3 bombas aí que com certeza estão no noticiário brasileiro e eu quero, claro, comentar isso aqui com vocês. A gente sente aí um clima de mudança, uma esperança que vai surgindo aí, uma expectativa também de que essa perseguição política aqui no Brasil, principalmente contra Jair Bolsonaro, acabe o quanto antes. Está caminhando para isso. Primeiro, comentando aí sobre a situação do Daniel Silveira. Uma covardia que estão fazendo com o Daniel Silveira já há muito tempo. Alexandre de Moraes tinha liberado ele no dia 20 de dezembro do ano passado, ficou apenas 4 dias liberado aí no regime semiaberto, foi novamente determinada aí a sua prisão para que ele voltasse para o regime fechado. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele tinha descumprido as medidas cautelares impostas, ele tinha explicado, falou que tinha ido no hospital, enfim, né, uma maldade, né, principalmente em véspera de Natal, ter voltado Daniel Silveira para a prisão. Mas agora ele retorna ao regime semiaberto, uma decisão que chama a atenção, né, nesse momento aí, em que muita coisa ou muitas coisas estão acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, como, por exemplo, essa questão da OEA aqui no Brasil. Membros da Organização dos Estados Americanos, através da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e a relatoria sobre liberdade de expressão, que está aqui no Brasil, ouvindo muitas pessoas, já existe aí um clima, ao menos em Brasília, que se comenta que o relatório dessa comissão não vai ser nada bom para o STF, para o governo brasileiro, e não estava na agenda com que o relator escutasse Jair Bolsonaro. Ele veio aqui para o Brasil para ouvir representantes do Judiciário, Ministério Público, do Executivo, sim, quem fez a denúncia, né, que são os parlamentares de oposição. Ele ouviu, mas agora ele resolveu se encontrar com o Bolsonaro. E o Bolsonaro rasgou o verbo, fez várias denúncias contra Alexandre de Moraes. E o importante disso aí, sei que muita gente vai falar que isso não vai dar em nada, só que se você acompanhar o que está acontecendo no mundo, você vai perceber que não é bem assim. O Bolsonaro fez denúncias graves que vão constar no relatório. Não estava programada essa visita dos membros da OEA, dessa relatoria com o Bolsonaro. Não estava na agenda, não estava programada e ele resolveu ouvir. Se ele resolveu ouvir, e como é uma agenda oficial agora, a partir do momento que ele sentou, ficou quase 1 hora ouvindo o ex-presidente, ele vai ter que constar no seu relatório tudo o que foi falado. Mais uma péssima notícia para esse sistema brasileiro, né, que tenta a todo custo retirar Bolsonaro das eleições, calar a voz da oposição aqui no Brasil, da direita brasileira, e em falar sobre isso, falando sobre isso, né, em calar a voz da direita brasileira, olha só a matéria de capa do jornal americano. A gente sabe que o Donald Trump lá nos Estados Unidos está escancarando tudo, pegando aí várias situações como dinheiro, né, recurso dos Estados Unidos que foi investido aí para interferir em vários aspectos, inclusive aqui no Brasil. E olha só essa matéria aqui, que traz também a participação até da CIA aqui no Brasil, evitando ou trabalhando para que o processo democrático brasileiro sequer fosse questionado. Eu vou colocar a matéria e depois a gente comenta, dá uma olhada nisso aí. Essa reportagem do Financial Times diz que o fato da eleição não ter sido seriamente contestada no Brasil é uma prova das forças das instituições brasileiras, como você contou, mas também, em parte, resultado de uma campanha de 1 ano dos Estados Unidos para pressionar políticos e até militares brasileiros a respeitar o processo eleitoral e a democracia do Brasil. Uma campanha que envolveu vários braços do governo dos Estados Unidos, além da Casa Branca e do Departamento de Estado, que a gente relatou muito, a gente contou muito ao longo do ano eleitoral. Teve também envolvimento até dos chefes do Pentágono e da CIA, que visitaram o Brasil durante a eleição. A reportagem diz que o esforço teria começado após aquela visita lá do assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, ao então presidente Jair Bolsonaro, em agosto de 2021. A gente contou na época que Sullivan voltou do Brasil preocupado com as declarações de Bolsonaro sobre o processo eleitoral
E a reportagem diz que a equipe da Casa Branca voltou pensando que Bolsonaro era inteiramente capaz de tentar manipular o resultado da eleição ou não aceitar o resultado, como Donald Trump fez. E aí começou então a estratégia dos Estados Unidos de pressionar sem parecer que estavam interferindo na eleição. A estratégia era específica, de não apoiar nenhum candidato, mas defender o processo eleitoral brasileiro, como várias autoridades americanas fizeram, inclusive publicamente, no ano eleitoral aí no Brasil. Defender o processo democrático brasileiro, fazendo com que nós, ou as nossas instituições, inclusive o Exército Brasileiro, não pudesse questionar o resultado das eleições. Nossa, que democrático, né? Realmente, eles não ajudaram nenhum candidato, só falaram o seguinte, aí vocês não podem questionar o resultado das eleições. Tudo bem que tem um presidente do TSE que tem um lado político, tá? Mas vocês não podem questionar o resultado das eleições. É brincadeira falar que isso aí não é interferência. Inclusive, participação da CIA em relação a essa situação aqui no Brasil, aonde eles trabalharam, então, e aí a matéria do Financial Times, um dos jornais mais respeitados dos Estados Unidos, mostrando, então, que sim, o governo Joe Biden atuou aqui no Brasil, principalmente para desencorajar, ou no sentido de fazer com que não tivesse questionamento do resultado das eleições, mesmo sabendo que aqui o presidente do tribunal que coordena as eleições tem um posicionamento político totalmente contrário a um dos candidatos, que é o Jair Bolsonaro. E a gente não pode questionar isso. É brincadeira, né? Então, participação dos Estados Unidos, isso aqui é só a ponta do iceberg, muita coisa vai aparecer, dinheiro que foi enviado, participação da CIA. Mais uma vez, Donald Trump, então, ele vê o que está acontecendo aqui no Brasil, porque envolve os Estados Unidos, e imagine só, ele está vendo que quem questionou, inclusive o Bolsonaro, está inelegível, um dos processos de inelegibilidade do Bolsonaro é justamente sobre isso, né? O fato dele ter questionado junto aos embaixadores as eleições, as urnas eletrônicas aqui no Brasil, ele está inelegível por isso, e agora o Donald Trump vê que esse fato, tudo isso, tem participação do governo Biden. Muita coisa vai acontecer, muita coisa está acontecendo, e a mudança de comportamento, principalmente do STF brasileiro, e mais especificamente Alexandre de Moraes, já é perceptível. Só que nós não vamos desistir, falta muita coisa ainda, e nós vamos concluir a nossa etapa em 2026 com a vitória de Jair Bolsonaro, com a direita ocupando os espaços no Senado, na Câmara dos Deputados, nas assembleias, enfim. É um trabalho a longo prazo e nós só estamos no começo. Mas está indo bem, estamos indo no sentido certo, e isso aí dá esperança e motivação para a gente continuar trabalhando. Se você concorda, deixa a curtida, compartilha o vídeo e já me segue aí também.